Bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como ter uma vida mais profunda e significativa em Cristo e como buscar um relacionamento mais próximo com Deus. O avivamento espiritual é um tema essencial para todos aqueles que desejam crescer em sua fé e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Através de estudos bíblicos, reflexões e experiências pessoais, nós vamos aprender juntos como buscar a presença de Deus em nossas vidas e nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então, se você está em busca de uma vida mais plena com Deus, este é o lugar certo para você. E neste primeiro momento do vídeo, quero trazer para vocês, dentro do tema Avivamento Espiritual, tópicos que vão te ajudar a entender o que é, a importância, como lidar, o que fazer para compartilhar a mensagem do avivamento com outras pessoas e a relação entre disciplina, distração, constância e persistência. O avivamento é um processo de renovação espiritual que ocorre em nossa vida quando nos aproximamos mais de Deus e permitimos que o Espírito Santo nos transforme. É um momento em que nos tornamos mais conscientes da presença de Deus em nossa vida e somos renovados em nossa fé. A importância do avivamento espiritual na vida cristã é que ele nos ajuda a crescer em nossa fé, nos tornando mais comprometidos com a vontade de Deus e com a nossa vida cristã. A primeira coisa a se fazer para a busca do avivamento espiritual é o arrependimento. A Bíblia nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo para a reconciliação com Deus. Em Atos 2:38, Pedro diz: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." O arrependimento não se trata apenas de sentir remorso ou tristeza pelos nossos erros, mas de mudar de atitude e seguir um caminho diferente. Em Isaías 55:7, Deus nos diz: "Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar." O arrependimento é uma expressão do amor de Deus por nós, que nos dá a oportunidade de confessar nossos pecados e receber o perdão e a misericórdia dele. É um ato de humildade e reconhecimento da nossa dependência de Deus. Ao nos arrependermos, abrimos espaço para o Espírito Santo trabalhar em nós e nos transformar de dentro para fora. Portanto, o arrependimento é um índice fundamental para a busca do avivamento espiritual. Sem ele, não há reconciliação com Deus, nem renovação do Espírito Santo. Que nós possamos sempre reconhecer a nossa necessidade de arrependimento e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Além disso, é necessário ter persistência em nosso relacionamento com Deus. Isto significa continuar a buscar a Deus mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades e tentações. É preciso lembrar que o avivamento espiritual não é uma experiência única, mas um processo contínuo de renovação e crescimento em nossa fé. É necessário evitarmos as distrações que nos afastam de Deus. Isso pode incluir coisas como excesso de trabalho, excesso de entretenimento, uso excessivo de tecnologia, relacionamento não saudável, entre outras coisas.
Essas distrações podem nos impedir de ter um relacionamento próximo com Deus e nos impedir de buscar a sua vontade para as nossas vidas. Para evitar essas distrações, é preciso ter disciplina e constância na busca por Deus. Isto inclui estabelecer rotinas diárias de oração e leitura da Bíblia, estudos bíblicos e a comunhão com outros irmãos, e buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. No livro de Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus." Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo se torna mais comprometida com a vontade de Deus e experimenta uma alegria e a paz interior que ultrapassa o entendimento humano. Essa pessoa se torna mais apaixonada pela palavra de Deus, busca a santidade em sua vida, é mais generosa e compassiva e tem um desejo ardente de compartilhar o amor de Deus com os outros. O Salmo 63, de 1 a 11, expressa sua sede e desejo por Deus, dizendo: "Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água." Ele continua dizendo que Deus é a força e ajuda em tempos difíceis. Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é caracterizada por uma vida transformada, fruto do trabalho do Espírito em seu coração. A Bíblia nos ensina que algumas das principais características de uma pessoa avivada pelo Espírito Santo são o amor, que é a essência do caráter de Deus e da vida cristã. Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é caracterizada por um amor genuíno e desinteressado, capaz de amar não apenas seus amigos, mas também seus inimigos. Em Gálatas 5, 22 e 23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A santidade é a separação do pecado e a busca por uma vida de pureza e retidão diante de Deus. Pedro 1, 15 a 16, lemos: "Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo." A oração é a comunicação com Deus e a busca por sua vontade em nossas vidas. Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é caracterizada por uma vida de oração constante e fervorosa, em que busca a direção e o fortalecimento do Espírito. Em Romanos 8:26 lemos que o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é um testemunho vivo do poder de Deus em sua vida. Ela é capaz de compartilhar sua fé com amor e convicção e de influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Em Atos de 1:8, Jesus diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." A humildade é a disposição de reconhecer a nossa dependência de Deus e de nos colocarmos a seu serviço. Em Tiago 4:6 lemos: "Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes." Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo é caracterizada por uma vida de humildade e submissão a Deus. A oração é uma das principais ferramentas para o avivamento espiritual, pois é através dela que nos comunicamos com Deus e buscamos sua presença em nossa vida. O estudo da Bíblia também é crucial para o avivamento espiritual, pois nos permite conhecer a vontade de Deus e seu caráter. Jesus disse em João 6:63: "As palavras que eu vos disse são espírito e vida." Portanto, a palavra de Deus é vital para nos alimentar espiritualmente. A oração e o estudo da Bíblia são fundamentais para o avivamento espiritual, pois são meios pelos quais nos conectamos com Deus e conhecemos sua vontade.
A oração é um diálogo com o Pai Celestial, através do qual podemos expressar nossos anseios, agradecer pelas bênçãos recebidas, pedir perdão pelos nossos pecados e buscar a orientação divina. A Bíblia, por sua vez, é a palavra de Deus que nos foi revelada para que conheçamos a sua vontade e os seus planos para a humanidade. A Bíblia nos ensina que a oração é um meio poderoso de comunicação com Deus. Jesus incentivou seus discípulos a orarem sempre sem desfalecer. Está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 1. E ele próprio passava horas em oração. Paulo também nos exorta a orar sem cessar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Além disso, a Bíblia nos ensina que Deus responde às nossas orações quando elas são feitas segundo a sua vontade. 1 João 5,14. E quando são feitas com fé. O estudo da Bíblia também é crucial para o avivamento espiritual, pois é através dele que conhecemos a vontade de Deus e aprendemos a aplicá-la em nossas vidas. A Bíblia é a fonte de sabedoria divina que nos capacita para toda boa obra. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Jesus afirmou que a palavra de Deus é a verdade que nos liberta, está escrito em João 8,32. E Paulo nos ensina que devemos nos alimentar da palavra de Deus para crescer espiritualmente. Está lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 12 a 14. Assim, a oração e o estudo da Bíblia são fundamentais para o avivamento espiritual, pois nos aproximam de Deus, nos ensinam sua vontade e nos capacita para uma vida de obediência e serviço. É por isso que devemos cultivar essas práticas em nossas vidas diárias, buscando sempre aprofundar o nosso relacionamento com Deus e em nosso conhecimento de sua palavra. A vida cristã é repleta de distrações que podem nos afastar da presença de Deus, como as preocupações cotidianas e os prazeres mundanos. É importante que durante o processo de avivamento espiritual sejamos disciplinados em manter um relacionamento constante com Deus, colocando-o sempre em primeiro lugar nas nossas vidas e evitando atividades que possam nos distrair de nossa caminhada com Ele. Nos dias de hoje, estamos constantemente cercados por distrações que podem desviar nossa atenção da busca pelo avivamento. Porém, a Bíblia nos ensina que é possível superar essas distrações e manter uma vida espiritual constante. Em Filipenses 4:8, somos orientados a focar em coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. Isso significa que devemos escolher cuidadosamente o que colocamos em nossa mente, evitando coisas que nos afastam de Deus e nos distraem do nosso propósito espiritual. As tentações são inevitáveis em nossa vida, mas durante o processo de avivamento espiritual podemos contar com a força do Espírito Santo para vencê-las. Lidar com as tentações é um desafio constante para aqueles que buscam o avivamento espiritual. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios 10:13 que não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus que não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem resistir. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possam suportar. Deus nos promete que não seremos tentados além do que podemos suportar e que Ele nos dará uma saída. Precisamos buscar força e proteção em Deus, orando constantemente e buscando refúgio em sua palavra. A Bíblia também nos ensina que devemos fugir da tentação em vez de enfrentá-la de frente, como em 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Além disso, é importante lembrar que a tentação não vem de Deus, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo do coração, sendo por este arrastado e seduzido. Portanto, precisamos resistir à tentação e confiar em Deus para nos dar a força necessária para vencer as investidas do inimigo.
Tuas palavras são lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus é a base sólida sobre a qual construímos nossa fé e nosso relacionamento com Ele. É importante estudá-la e aplicá-la em nossa vida diária. A confiança na palavra de Deus nos dá segurança e nos ajuda a resistir às tentações do inimigo. A palavra de Deus é o fundamento da nossa fé e é por meio dela que conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz e pode transformar nossos pensamentos, atitudes e ações. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nós lemos: Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa passagem nos ensina que devemos confiar totalmente em Deus e na Sua palavra, em vez de confiar apenas em nosso próprio entendimento limitado. Outra passagem bíblica que nos fala sobre a confiança na palavra de Deus é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa que a palavra de Deus é suficiente para nos guiar em todas as áreas da vida e nos preparar para as boas obras que Deus planejou para nós. Portanto, é importante que leiamos a Bíblia diariamente e meditemos em suas verdades para que possamos crescer em nossa confiança na palavra de Deus e aplicá-la em nossas vidas. Quando confiamos em Deus e em Sua palavra, podemos ter a certeza de que Ele guiará nossos passos e nos levará ao avivamento espiritual que tanto buscamos. Podemos encontrar inúmeras passagens na Bíblia que falam sobre a importância de confiar na palavra de Deus e colocá-la em prática em nossas vidas. Alguns desses textos são: Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Romanos 10:17 nos diz: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tiago 1:22 nos diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, nos enganando com falsos discursos. Esses textos nos mostram que a palavra de Deus é uma luz em nosso caminho e que devemos meditá-la constantemente, pois ela é a fonte de fé e poder e nos ensina a discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, colocando em prática todos os dias em nossas vidas. E para encerrarmos o tema de hoje, o avivamento do Espírito é um processo de renovação e fortalecimento da nossa fé em Deus. Ele nos ajuda a resistir às tentações do inimigo e a viver uma vida plena e abundante em Cristo. Para experimentar o avivamento, precisamos buscar a presença de Deus através da oração, leitura da palavra, comunhão com os outros irmãos na fé, confiança na palavra de Deus e testemunho para o mundo. Que o nosso Senhor nos ajude a ser perseverantes e determinados na busca pelo avivamento do nosso espírito, para a sua honra e glória. Amém.